Frequentemente temos que fazer apresentações para a nossa equipe, para um público, para nossos gestores. E a apresentação visual, ela é fundamental, por isso mesmo existem as expressões. Entendeu ou quer que eu desenhe? Me mostra isso, nem que seja desenhado um papel de pão. Papel de pão é um papel de embrulho, então vamos usar isso como um mote para a nossa apresentação. Temos aqui, no fundo da apresentação, um papel de embrulho manchado. Mas neste papel, nesta folha, seguindo os versos de Toquinho, cuja música eu não vou ousar tentar cantar, eu posso desenhar e representar quaisquer coisas que eu queira, posso representar o mundo. Então vamos aproveitar e falar um pouco sobre a comunicação, vamos desenhar algumas coisas. A comunicação é fundamental para o sucesso de um empreendimento, já diz o PMBOK Guide. Na realidade, eu extrapolo isso, diria que a comunicação é fundamental para o sucesso na vida, porque nos comunicamos nos negócios, no trabalho, em casa, ao fazermos amor, através de cartas, apresentações, reuniões, aulas, telefonemas, de forma oral, escrita, gestual, pictórica, ou seja, visual, seja uma imagem, seja um vídeo. E não importa em que circunstâncias que estamos nos comunicando, o nosso objetivo sempre será vender, convencer, contagiar, agregar, obter um retorno da plateia a qual fazemos a apresentação. Mas atenção, que a apresentação não começa no PowerPoint, não sente comece logo a colocar. Assim como o relatório não começa no Word, o vídeo não começa na filmagem, o fundamental é começarmos pelo roteiro. A base de um roteiro deve levar em conta qual é a audiência, quantas pessoas, em que ambiente, em que contexto é uma comunicação de um sucesso, de um fracasso, é uma apresentação institucional, quanto tempo disponho, quem vai apresentar, qual é o objetivo desta apresentação. É com base nessas coisas que devemos elaborar o roteiro, que deve conter a mensagem principal, o que suporta a ideia e um grande final. Por exemplo, quando eu era gerente do contrato de terraplenagem da Refinaria Premium, projeto esse que depois foi descontinuado, mas houve a terraplenagem, nossas preocupações eram como fazer a terraplenagem em uma região onde o clima, mais de 50% do tempo, é chuvoso. Numa etapa posterior, como obter 30 mil trabalhadores em um estado sem mão de obra qualificada? Como transportar equipamentos de mais de 1.500 toneladas sobre o mangue? Tínhamos que dar também o suporte da ideia, ou seja, a consistência do projeto, quais eram as soluções, quais eram as propostas que tínhamos. Teríamos que suportar com dados, gráficos. E o grande final era o clímax, a conclusão, o retorno à mensagem principal, consolidar as ideias e obter o convencimento e cumplicidade da plateia. Estatísticas dizem que há 300 milhões de usuários de PowerPoint no mundo. 30 milhões de apresentações são feitas por dia. 1 milhão de apresentações estão sendo feitas exatamente agora. E a maioria delas insuportáveis. Quem nunca viu, não presenciou, ou até já foi o personagem de uma cena dessa de dormir, de babar em uma apresentação? É isso que queremos evitar. Então, as estratégias para elevar a atenção da audiência são: você pode ir direto ao ponto, é o curto e grosso, é isso aí. Podemos usar metáforas. Meu coração arde em chama, isso é uma metáfora, isso podemos utilizar também. Podemos criar suspense, podemos, ao final, revelar uma surpresa, ou então caminhar para e passo mostrando conflito versus solução.
Uma outra maneira é utilizar o humor, mas atenção, nem todo mundo sabe transmitir humor e nem tudo que é risível em uma plateia será risível em outra. Cuidado, que isso aí pode criar suscetibilidade. Então, use o humor com muito cuidado. Questionamento, levantar questões, fazer com que surjam dúvidas para depois evidenciar as soluções. Criar um drama, provocar a plateia, são formas de obter maior atenção da audiência. Os recursos audiovisuais e de computação atuais permitem explorar recursos de comunicação antes não existentes, levando ao grande público a completa compreensão dos fatos. Céus, que horror! Nada disso! Isso é tudo que você não deve fazer. Fotos ou imagens em excesso. Não, deixa a página respirar, deixa espaços vazios. Não coloque texto em excesso e não leia o texto. Conta a lenda, reza a lenda, que uma presidente de uma grande empresa, ao assistir uma apresentação em que alguém lia apenas o texto da apresentação, disse assim, curta e grossa: se é para ler a apresentação, pode sentar, que todo mundo aqui sabe ler. Evite caixa alta, serifas. Serifas são essas terminaçõezinhas aqui que tem nas letras, tais como Times New Roman, que é excelente para livros, mas não para apresentações. Sublinhado, itálico, evite. Tamanho e cor da letra, uma fonte grande que facilite a leitura, uma cor da letra que sobressaia sobre o fundo. Erros de português, não os cometa. Ah, você não imaginou que eu realmente estaria escrevendo compreensão com cedilha, né? Animações excessivas, raios, trovões, espirais, entradas bombásticas, não utilize. Fotos, posicione adequadamente, use boas imagens, procure mantê-las mais ou menos na mesma posição relativa para que você possa fazer a transição de slide sem sobressalto. Simplicidade, mantenha tudo simples. Padrões visuais, crie o seu, fuja dos padrões prontos do PowerPoint, porque não há nenhuma originalidade. Mantenha uma identidade visual. Faça com que qualquer pessoa, ao ver o primeiro e o último slide da transparência, saibam que se trata de um mesmo assunto, de uma mesma apresentação. Esta é uma apresentação do Bill Gates. Diga-me, você olharia mais para ele ou tentaria decifrar o que está escrito no slide? No extremo oposto, temos o Steve Jobs. Esta aqui era uma apresentação dele. Note como há poucas coisas em tela. Aliás, veja esse símbolo de exclamação. Steve Jobs manteve esse sinal de exclamação que representava o "oh" que ele desejava durante 15 minutos, enquanto ele narrava as vantagens do iPhone. Claro, Steve Jobs era a estrela e não a apresentação. Quando você faz uma apresentação realmente boa, não adianta aquele colega que faltou a apresentação pedir, manda a apresentação para mim. De que adiantaria o Steve Jobs mandar esse ponto de exclamação? Então, quem não assistiu, ou a veja em vídeo, ou então você pode mandar um relatório. Tá? A apresentação tem que encantar, tem que ser presencial, ou ainda que seja em vídeo, focado na pessoa do apresentador. Ele, o apresentador, é a estrela. Para chamar a atenção, podemos usar elementos gráficos, tais como alinhamento. Por exemplo, para simbolizar oposição, o planejamento tradicional se opõe ao planejamento estratégico, que um é centralizador, o outro é participativo. Então, esse tipo de alinhamento oposto evidencia
esta oposição entre planejamento tradicional e planejamento estratégico. Por outro lado, podemos usar o alinhamento para simbolizar a similaridade entre o PMBOK Guide terceira e quarta edição. Há diferenças nos nomes, Scope Planning, Collective Requirements, Scope Definition, Defined Scope, mas a ideia continua convergindo, então posso usar esse tipo de alinhamento para mostrar essa similaridade, essa convergência. Contraste é um poderoso elemento gráfico para chamar a atenção, mas cuidado ao usar contraste. Isso aí, por exemplo, foi um contraste ou foi um erro de formatação? Opa, aqui realmente há contraste, mas será que não está exagerado? Seja no tipo de fonte, seja nas cores, é um exagero. Já aqui vemos cores complementares, letras distintas, porém harmônicas, contrastante, é um visual agradável. Não podemos negar que a Rede Globo tem excelente comunicação visual e podemos ver nas marcas de seus programas, novelas. Fina Estampa foi uma novela há algum tempo atrás. Note aqui o Fina num tipo manuscrito, o Estampa numa fonte esguia, com reflexo, contrastando fortemente. A Avenida Brasil, o Avenida aqui escrito em caixa baixa, o Brasil em caixa alta e negrito, contrastes harmoniosos que chamam a atenção sem agredir. Gráficos são fundamentais, são importantes. Veja, aí eu estou querendo mostrar o comparativo real das chuvas versus o previsto em 2010, 2011, mas esse monte de números, essas barras, isso aí está confuso. Isso não aclara quem está lendo. Já, se utilizarmos um gráfico assim, fica claro que em 2010, 2011, o volume de chuvas real foi muito superior ao volume previsto. Atingimos nosso objetivo sem aquele monte de informação desnecessária e poluindo nossa imagem. Atenção quando formos apresentar. A sua apresentação pessoal é fundamental. Disse que nos primeiros 5, 10 segundos a pessoa já se identifica ou não com o apresentador. Então não precisa ir com terno, com traje de gala, mas vá bem apresentado, penteado, bem barbeado, uma maquiagem discreta, no caso de uma senhora, de uma senhorita. Estabeleça contato visual com a plateia, olhe para a plateia, não fique olhando para a apresentação. Alterne o tom e ritmo de voz. Falar num tom monocórdico é o mesmo que induzir todos a dormirem. Utilize pouco o laser pointer. Veja, a pessoa não tem que ficar perseguindo. Use realmente quando você quiser destacar alguma coisa. O óbvio, você tem que dominar o conteúdo. Interagir com a plateia mais do que um simples contato visual. Veja na plateia, identifique algumas pessoas que estão olhando para você, que têm contato visual, e sorria, acene, mova a cabeça, interaja visualmente com essas pessoas. Use as mãos e os gestos, não coloque as mãos para trás, cruzadas em frente ao peito, muito menos. Tá? Use as mãos para evidenciar, para mostrar, argumentar. Antes de fazer a apresentação, teste os sistemas. A projeção está ok, o som está ok. Tenha backups de tudo que você for apresentar. Tenha em 2 pendrives, por exemplo. Sugira uma apresentação presencial, por exemplo, você ter a apresentação em PowerPoint, mas também, para uma emergência, tê-la num PDF. O PDF não tem as mesmas possibilidades do PowerPoint em termos de transição, etc. Mas numa emergência, note que quando você usa o PowerPoint em um micro que não é o seu, muitas vezes desconfigura tudo. Então é melhor você usar um PDF sem tantos recursos, mas sem desconfigurar a sua apresentação. Ensaie muito. Steve Jobs fazia isso aí.
ensaiava exaustivamente, e ele o reconhece nos seus livros, nas suas palestras, sempre dizia que há que ensaiar. E com isso chegamos ao final, ou melhor, ao início de belas apresentações, convincentes apresentações que vocês poderão fazer usando estes conceitos. Espero que lhes tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima. Olá, espero que tenham gostado desse vídeo e, se gostaram, inscrevam-se no canal e, ademais, coloquem aí um curtir, um like aí abaixo ou façam um comentário, compartilhe no Face, no LinkedIn, colabore para divulgar o BlogTech. Semana que vem teremos mais um vídeo, toda semana um artigo e um vídeo. Obrigado.